Programa Propósito de Vida, com Pastor Rosival Molina. Olá, bom dia. É sempre uma grande alegria estar ao seu lado durante todas essas manhãs de sábado para, juntamente com a sua família, adorarmos ao nome do Senhor. E hoje vamos meditar sobre um assunto que possivelmente você já tenha questionado a si mesmo. Nós vamos falar daquelas batalhas, daquelas lutas que todos os dias você precisa vencer, suportar, enfrentar ou até renunciar. Eu estou me referindo à sua cruz, aquela que Jesus nos ensinou que precisamos carregar para poder segui-lo verdadeiramente, pois a sua palavra nos diz no livro de Marcos 8,36: pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Assista a mensagem a seguir com o pastor Rosival Molina e entenda, para que os nossos dias atuais, o que é preciso fazer para carregar e vencer esta cruz que Jesus mencionou no livro de Marcos. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Irmãos, a palavra que nós temos para você hoje é sobre a cruz, é sobre a sua cruz. Diferente de que ouvimos, diferente do que temos visto, hoje nós vamos falar da sua cruz. Naquela época, irmãos, na época de Jesus, a cruz, naquela época, era um instrumento, era uma forma, era um meio, era uma sentença judicial para cumprimento da pena de morte. Todas as pessoas que eram designadas para a cruz, elas sabiam que estavam designadas para a morte. Às vezes é assim, irmãos. Às vezes nós temos que ter a nossa alma morta para o pecado. Nós temos que ter a nossa alma morta para a iniquidade. Mas eu quero compartilhar com você algumas coisas. A cruz, irmãos, é a nossa identificação e a nossa semelhança com Jesus. Quando você se propõe à cruz, você está semelhante, você está se parecendo, você se identifica com Jesus. Porque cruz significa abnegação, cruz significa renúncia, cruz significa coragem, cruz significa determinação, cruz significa obediência, mas sobretudo, cruz significa amor. Existe um amor por Cristo, existe um amor pela causa. A Bíblia diz lá no livro de 2 Coríntios 12:15: e não nos cansemos de fazer o bem. E ainda ela diz assim: e eu, de muita boa vontade, me gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando cada vez mais, seja menos amado. Cartão de identidade é o amor. O cartão de identidade do cristão é o amor. Mas aí você vai me perguntar assim: mas a cruz, pastor, é para aqueles que fazem a obra. A cruz é para aqueles que estão à frente da obra. E eu digo para você que não. A cruz é para todos. A cruz é para todos aqueles que aceitaram a Jesus. A cruz é para todos aqueles que têm amor. No início do versículo 8:34, que você pode constatar, a Bíblia diz que chamando a si a multidão e os discípulos. Quando Jesus foi pronunciar, quando Jesus foi anunciar esta palavra, ele chamou a multidão e chamou os discípulos. E ele diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me.
Ele estava falando isso não só para os discípulos, não só para aqueles que caminhavam na obra, mas para a multidão. Deus está falando para você, Deus está te convidando. A cruz, irmãos, é para todos aqueles que são pecadores. Às vezes você entende que não tem pecado. Irmãos, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, optar pela cruz, irmãos, é optar por melhorar a sua alma. Optar pela cruz é optar por melhorar o seu caráter. Optar pela cruz é se tornar cada vez um homem melhor, uma mulher melhor. Hoje você é um pai melhor, hoje você é um filho melhor, um esposo melhor. Optar pela cruz é vencer, é suportar as adversidades. A Bíblia continua dizendo lá no livro de Marcos 8:36, ela diz: de que adiantaria o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A cruz é para mim e é para você. A cruz é para eu e você melhorarmos. Mas pastor, eu queria saber então quando eu tenho que carregar essa cruz? Quando? O senhor está dizendo aí que é para todo mundo? O senhor está dizendo que todos pecaram? O senhor está dizendo que não tem jeito, não tem escolha? Nós, se falarmos que não temos pecado, estamos enganando a nós mesmos. E quando é que eu tenho que carregar essa cruz? O problema, irmãos, é que alguns acreditam que basta só aceitar Jesus e está tudo resolvido. Você está salvo, mas é necessário todos os dias e o dia todo. Olha, todos os dias e o dia todo você precisa carregar esta cruz. Quando você aceita Jesus, inicia na sua vida uma grande obra, mas ela não está terminada, irmãos. Ela precisa ser melhorada dia a dia. Você precisa ir melhorando e suportando, dominando você, dominando velhas manias, velhas práticas. É um processo gradual. E a Bíblia nos confirma isso. Lá no livro de Provérbios 4:18, a Bíblia diz: mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai clareando e clareando até se tornar dia perfeito. Hoje você é um homem melhor do que ontem. Hoje você é uma mulher melhor do que ontem. E vai clareando, clareando, vai eliminando algumas coisas, algumas práticas, e vai melhorando, vai melhorando. Então, pastor, então como que é esse negócio? Quando então que eu preciso carregar a minha cruz? Vou dar alguns exemplos para você, mas apenas como exemplo. Quando você tem um amigo que se comporta no oculto como se fosse um inimigo. Quantas pessoas aqui já não foram enganadas, caluniadas, traídas pelos amigos? E aí então, irmãos, você precisa carregar a cruz da vingança e vencer esta cruz. Você precisa carregar a cruz da vingança, vencer essa adversidade. Ao invés da vingança, você está ministrando o perdão. Ninguém vai entender nada. Você quer uma outra cruz? Quando alguém te convida para fazer algo de errado, uma maracutaia, para ganhar um dinheiro, para o negócio dar certo. E aí, você tem que optar. E você tem que carregar e vencer a cruz da corrupção. Você precisa vencer essa cruz. Você precisa levar essa cruz adiante e vencê-la com a honestidade, com a transparência, sendo cristão verdadeiro. E aí, é como está escrito no livro de Filipenses 4:8: tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que tem virtude, nisso pensai. Vença a cruz da corrupção. É preciso, às vezes no trabalho, às vezes naquele negócio, aquela situação, e às vezes é preciso vencer essa cruz. Às vezes, irmãos, um cônjuge, um esposo, uma esposa que vive tendo atitudes irresponsáveis, ou gasta demais, ou fala demais, ou fala quando não era para falar, ou fala quando não podia falar, ou fala o que não devia falar. Enfim, você precisa pegar a cruz e vencer a cruz da impaciência. É preciso vencer essa cruz. Precisa carregar essa cruz. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo.
Às vezes você está até certo, irmãos, mas às vezes o cristão tem que ser ilógico, ele tem que passar até por errado, ele tem que vencer essas situações. Às vezes, irmãos, é uma situação onde alguém poderia ser ajudado, alguém poderia evitar entrar e viver algum mal da sua vida, alguém pode ser evitado pela sua mão, pela sua vida, e às vezes a omissão, porque ajudar dá trabalho, irmãos, ajudar os outros dá trabalho, você perde tempo, às vezes perde dinheiro, às vezes perde a sua imagem, ajudar dá trabalho, mas vale a pena, vale a pena. É preciso então pegar e vencer a cruz da omissão. Você quer ver uma outra cruz que você precisa vencer? A cruz da sua natureza, do seu desejo carnal, a cruz das emoções que surgem, são manifestas pela carne. Você precisa vencer a sua carne, precisa vencer os desejos. É preciso pegar a cruz da sua carne, é preciso vencê-la. E a cruz, irmãos, você não deve vencê-la só nos domingos. A cruz você não deve vencê-la só durante o momento do culto. A cruz nós precisamos vencer todos os dias e o dia todo. Todos os dias, o dia inteiro. A cruz é um estilo de vida. A cruz é um estilo de vida, irmãos. Pastor, mas quando eu estou com essa cruz, o que eu não devo fazer e o que eu devo fazer, e eu vou compartilhar com você. O que você não deve fazer quando você está com essa cruz sobre os seus ombros, o que você não deve fazer? Como eu já disse, a cruz não significa aceitar sofrimento, aceitar sofrimento sem reclamar, não é para que você fique com pena de você mesmo, mas é reconhecer que você possui pecado, que você possui maldade, que você precisa melhorar. A Bíblia diz lá em Lamentações 3:39, de que queixe o homem, pois se queixe dos seus pecados. Se você tiver que reclamar de algo, enquanto está carregando a cruz, não reclame dela, mas reclame dos seus próprios pecados. O que você também não deve fazer, irmãos? Você não deve ficar escolhendo cruz. Tem gente que gosta de escolher uma cruz. Você não deve escolher a cruz ou fugir da cruz. Não deve fazer isso. Você só vai atrasar as bênçãos, os milagres, as vitórias que Deus tem para você. Deus sabe onde você precisa melhorar. Deus, na sua infinita sabedoria, sabe a cruz que cabe nos seus ombros. Deus sabe o que você precisa se desenvolver. Deus já preparou a sua cruz. Você não precisa ficar escolhendo, nem tampouco fugindo. Quando você foge, irmão, surge dois problemas. Um problema que já existia e a fuga que você criou. O apóstolo Paulo nos ensina lá no livro de Filipenses 4:12, ele diz: sei estar abatido, mas sei estar em abundância. Sei padecer necessidade e sei estar em fartura. Em todas as coisas eu estou instruído. Seja preparado para carregar a cruz. Não fique criando a própria cruz. Não fique criando, inventando cruz, irmãos. Deus te disse que você é mais do que vencedor. Deus te garante lá no livro de Romanos 8:37 que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Então não fique olhando para as coisas achando que é cruz. Tem gente que olha para o esposo, não, essa é a minha cruz. Irmãos, olhe direito essas coisas. A Bíblia diz, no livro de Mateus 6:22, a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os seus olhos forem bons, o teu corpo será luz. Se os seus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Muda essa visão, muda essa forma de enxergar. A cruz existe, mas você vai vencer. Uma outra coisa, irmãos, que você não deve fazer na hora de carregar a cruz: murmurar, reclamar, ficar murmurando. Eu quero dizer uma coisa, esclarecer para você. Quem aqui já carregou um madeiro, um pedaço de madeira? Vou falar uma coisa para você: é mais fácil carregar do que arrastar. Vai mais rápido
Quando você carrega, quando você põe nos ombros, você anda mais depressa. Experimenta arrastar para você ver. Demora mais, fica mais pesado. Então não fica murmurando, não fica reclamando. Cuidado com o que você fala. A Bíblia diz no livro de Mateus 15:11 que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas é aquilo que sai da sua boca. Portanto, vigia na hora que você estiver diante de um problema, na hora que você estiver diante de uma cruz. Então, pastor, o que eu devo fazer? O que eu devo fazer? Jesus diz: se você quiser, lá no livro de Marcos 8:34, ele diz: se alguém quer, primeiro, irmão, você precisa tomar decisão. A primeira coisa que você precisa fazer é tomar decisão, tomar uma posição, tomar uma atitude. Jesus respeita o livre-arbítrio, é preciso você querer. Todas os milagres, as maravilhas e as promessas dependem da sua atitude. Eu sempre digo que você age, Deus reage. Você faz, então Deus faz. Primeiro você faz, primeiro você age. A Bíblia diz lá no livro de 2 Crônicas 7:14, um texto que eu gosto muito, diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se desviar dos seus maus caminhos, então eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se precisa querer, irmãos. Jesus está nos dizendo nesse texto: se quiser vir após mim, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Então primeiro você precisa querer, se. Depois você precisa negar a si mesmo. Depois você precisa vencer a você mesmo. Eu quero dizer para você que a negação a você, vencer a você mesmo, começa no coração. A Bíblia diz no livro de Provérbios 4:23: de todas as coisas que você precisa guardar, guarda o seu coração, que é lá que provém a fonte da vida e da morte. Comece a negar a si mesmo. Negue a si mesmo. Negue a si mesmo. E aí, irmãos, Jesus diz: primeiro precisa querer, depois precisa negar. E aí ele diz: tome a sua cruz. Tome a sua cruz. Tome a sua cruz. Eu quero dizer, você precisa de uma atitude de pegar a cruz, tomar a cruz. Nada vai acontecer de maneira forçada. Se você não quiser pegar a cruz, se você não quiser tomar a cruz para si, não acontecerá de maneira forçada. É preciso você avançar, é preciso você enfrentar. Existe um problema, existe um diagnóstico, como nós já ouvimos aqui. Existe uma situação médica, existe uma situação emocional, existe uma situação espiritual. Enfrente, tome essa cruz. Irmãos, precisa querer, precisa negar a si mesmo, precisa tomar a cruz. E a Bíblia termina dizendo: e siga-me. Jesus termina de dizer: negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Você precisa seguir Jesus. Você precisa andar por onde Ele andou. Você precisa andar como Ele andou. Nós precisamos nos parecer cada vez mais com Cristo. Nós precisamos nos parecer cada vez mais com Ele. Aliás, nós fomos feitos à sua imagem e conforme a sua semelhança. Você precisa parecer com Cristo nas ações, mas sobretudo nas suas reações. Às vezes você até age como Cristo, mas aí vem a prova, vem a luta, vem a batalha. Aí você precisa reagir como Cristo. Não se desespere. Aprenda a substituir a palavra desesperar por esperar no Senhor. Algumas pessoas se desesperam ao passo que elas deviam esperar. Continue firme, continue confessando que você é de Jesus, continue na sua presença, porque a Bíblia diz no livro de Lucas 12:9, o Senhor Jesus diz: mas quem me negar diante dos homens, eu também o negarei diante dos anjos de Deus. Continue firme, avançando, siga Jesus, siga a Ele. E para terminar, irmãos, por que você
pode avançar? Por que você não precisa temer a cruz? Porque você pode avançar e não temer essa adversidade. Por quê? Por quê? Porque você tem a necessidade de ser um discípulo de Jesus. Você tem a necessidade de se parecer cada vez mais com Cristo. E o Cristo enfrentou a cruz e venceu. E você vai vencer também. Sabe uma outra razão porque você pode avançar? Pelo socorro que Jesus vai entrar nessa situação. Pelo socorro que Jesus vai entrar nessa cruz. Ele padeceu todas essas coisas, o caminho já foi percorrido por Ele. A Bíblia diz lá no livro de Hebreus 2,18, porque naquilo que Ele foi tentado e padeceu, pode socorrer aqueles que são tentados. Tudo isso que você está passando, Jesus já passou. Ele levou sobre si todas essas coisas. E Ele pode te socorrer. Então você não precisa temer essa cruz, essa adversidade, essa notícia. E por último, irmãos, pelo amor de Cristo, porque nada pode te separar do amor de Cristo. A Bíblia diz, no livro de Romanos 8:38, porque estou certo, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nada poderá nos separar do amor de Cristo que está em Jesus. Nada pode te separar. Então pode avançar, irmãos. Pode avançar. Existe a certeza, existe a fé. A sua atitude de aceitar a Jesus é o início de uma grande obra. A sua posição de aceitar a Cristo é o início de uma grande obra. A sua certeza de se batizar é uma continuidade dessa grande obra. Mas a obra não acabou. A obra ainda tem muita caminhada. Enquanto o coração bate, existe um propósito de Deus na sua vida. Eu quero dizer uma coisa para você, para encerrar. As nossas vidas e as nossas dificuldades, elas vivem e morrem juntas. Enquanto o coração bate, enquanto você está vivo, tanto a sua vida como as suas dificuldades vivem e morrem juntos. A cruz orientada por Cristo, irmãos, é a coisa mais suave que nós podemos suportar. Ela é como se fosse as asas de um pássaro, né? Você já percebeu quando um pássaro está voando, parece que ele está em símbolo de uma cruz. Quando você carrega a cruz que foi orientada por Jesus, é tão necessária como as asas de um pássaro, mas ela vai te levar para o alto, ela vai te fazer subir os seus pensamentos, você vai começar a pensar nas coisas do alto, e ela vai te dar direção como o leme, como as velas de um barco, vai te direcionar. Se você perceber um barco também, quando arma a sua vela, também tem como se fosse uma cruz, mas é aquilo ali que direciona o barco para o porto seguro, é aquilo ali que vai direcionar, é aquilo ali que vai dar direção, é aquilo ali que vai dar o controle de todo o resto. Não renuncie à cruz de Jesus, não corra, não crie. Quando Cristo nos dá a cruz, irmãos, o amor dele leva a metade dessa cruz. Eu não sei como você entrou aqui hoje, eu não sei como você está hoje, mas ele diz para mim e para você: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. Talvez essa cruz está pesada, irmãos. Talvez essa cruz, mas vinde a Deus, vinde a Ele, e Ele vos aliviará. E tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossa alma. Pega essa cruz, não corra dela, não crie cruz, aceite o que Jesus tem para você. Sabe aquilo que você não concorda? Sabe aquilo que você não concorda com o esposo, com a esposa? É isso que Jesus te colocou para resolver. É isso que Jesus te colocou para superar. Porque a cruz, irmão, os matemáticos dizem que é sinal de soma, é sinal de adição. A cruz vai aumentar
a sua paciência, o seu desenvolvimento espiritual, a sua visão de Deus, vai aumentar a sua sabedoria, o nome do Senhor vai ser glorificado, o nome do Senhor vai ser exaltado, e todos vão dizer: verdadeiramente, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. É notório, nós conseguimos enxergar a cruz do Senhor na vida daquela pessoa. Amém? Eu creio que o Espírito Santo falou ao seu coração e ficou claro que na condição de pecadores que somos, enquanto vivermos neste mundo, para estar seguindo a Jesus, teremos que carregar nossa própria cruz todos os dias. Lembrando que na maioria das vezes ela servirá como instrumento para o nosso crescimento e amadurecimento como ser humano. Portanto, não prorrogue as coisas. Pegue logo esta cruz e não fique fugindo dela. Não fique murmurando, ao invés disso, negue e renuncie a si mesmo. E eu tenho certeza que desta forma você será mais que vencedor em Cristo Jesus. Desta maneira você estará fazendo a vontade de Deus, no lugar de sua própria vontade. E a Bíblia nos esclarece algo sobre isso, no livro de Mateus 7:21, quando nos diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Faça o que Jesus nos recomenda, sendo firme. Não fique apenas tentando arrastar esta cruz durante sua caminhada, seja ela a cruz do relacionamento conjugal ou a cruz familiar, talvez a cruz profissional, enfim, eu não sei, mas diante dela seja corajoso e carregue com amor, enfrentando de forma verdadeira, pois eu tenho certeza que você sairá muito mais forte do que você entrou nesta situação. Por fim, lembre-se que onde existe cruz, também Deus permite a existência de uma coroa. E assim, enfrentando esta cruz, você receberá também uma coroa de vencedor em Cristo Jesus. Nosso programa já está chegando ao final, mas antes confira comigo nossa agenda para esta semana. Hoje, a partir das 22 horas, quarta vigília VIP na sede da igreja. E amanhã, domingo, culto da família às 19 horas. Segunda, culto de libertação. Terça, culto de oração. Quarta, reunião das mulheres prudentes. Sexta, culto de campanha. E nas congregações, culto aos domingos às 19h30 e na terça e quinta às 20 horas. Pai, mais uma vez nos colocamos na Tua presença para Te louvar e engrandecer o Teu santo nome. Te agradecemos por todas as maravilhas e milagres que já nos tem concedido. Obrigado por Tua palavra nesta manhã, obrigado por Tua presença neste dia. Agora, neste momento especial de oração, nós clamamos a Ti por todas as pessoas e por todas as famílias que estão nos acompanhando neste momento. Deus, restaura o lar do Teu filho e da Tua filha, Senhor. Aumenta o amor, amplia o entendimento, a compaixão. Visita todas as causas que os Teus filhos e as Tuas filhas apresentam diante de Ti neste momento. Derrama a Tua bênção e que mais uma vez o Teu nome venha a ser glorificado. Nós cremos na Tua intervenção, na vida de todas estas pessoas, em nome de Jesus. Amém.